nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, por que diz isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nos até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória aos seus discípulos, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje com muita alegria, 12 de outubro, dia de solenidade de Nossa Senhora Aparecida. Hoje o domingo nos dá lugar a essa grande solenidade. Então estamos muito felizes porque é o dia do Senhor, e no dia do Senhor estamos celebrando a solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Essa liturgia, ela é muito rica, e a gente poderia aqui falar muitas coisas a respeito de Nossa Senhora, contar da aparição de Nossa Senhora Aparecida, mas eu penso que isso muitas pessoas já estão fazendo nesse dia. Eu gostaria hoje de ir por um outro caminho e de tentar fazer com o texto do Evangelho uma reflexão um pouco mais profunda, dentro do dia de Nossa Senhora Aparecida. O texto de São João, as bodas de Caná, e eu estou aqui com a imagem, vocês estão vendo aqui do meu lado, a imagem de Nossa Senhora das bodas de Caná. Aqui tem as talhas, 2 talhas, aqui tem apenas 2 talhas, uma do noivo, outra da noiva, Jesus e nós, ali a gente coloca e enche as talhas, e eu gostaria um pouco de falar hoje a respeito dessas talhas, que o Evangelho diz, estavam ali 6 talhas de pedra. Ora, Jesus podia ter realizado esse milagre de muitas maneiras, Ele poderia simplesmente ter produzido vinho, trazido vinho, mas não. Ele usa um elemento humano que está ali, as talhas, diz o texto que cada uma cabia mais ou menos 100 litros, então nós estamos falando aí de em torno de 600 litros, é muito vinho, é muita água. 6 talhas de pedras que os judeus costumavam usar para a purificação. E para essa meditação eu quero trazer um sermão de São Bernardo de Claraval. Sim, São Bernardo de Claraval comentando esse texto que nós acabamos de ler sobre as 6 talhas de pedras preparadas para a purificação judaica. Então, segundo São Bernardo de Claraval, essas 6 talhas de pedra são as 6 observâncias propostas aos servos de Deus, nos quais devem ser purificados como verdadeiros judeus. Ora, se as talhas de pedra eram usadas para a purificação ritual dos judeus, São Bernardo de Claraval está querendo falar das 6 observâncias, então, que nós temos que fazer, O servo de Deus ele tem que fazer para viver uma verdadeira purificação. E já não mais uma purificação simplesmente ritual, mas a purificação do coração. Uma purificação espiritual. E o que São Bernardo de Claraval diz aqui é fantástico.
ele diz que a primeira talha, né, é a talha do silêncio. Nós vamos falar de cada uma delas. A segunda talha, a da salmodia. A terceira talha, das vigílias. A quarta talha, do jejum. A quinta talha, do trabalho manual. E a sexta talha, da pureza da carne. Então veja, ele está falando de 6 observâncias que nós devemos fazer para que o milagre aconteça e a purificação de Jesus aconteça a cada um de nós. Então, silêncio, salmodia, vigília, jejum, trabalho manual e pureza da carne. Se nós observamos isso aqui, nós estamos num processo de purificação. E é isso que nesse dia de hoje, Santíssima Virgem, ela quer nos ajudar. E é por isso que ela está atenta, né? Fazei tudo o que ele vos disser. São Bernardo vai dizer, na talha do silêncio, a primeira talha, nós somos purificados dos pecados contrários pela tagarelice. Meus irmãos, quantas vezes nós jogamos conversa fora? O falar demais pode muitas vezes nos trazer grande prejuízo. Grande prejuízo. Grande prejuízo. Quantas pessoas falam demais? Quantas pessoas, por exemplo, expõem a sua vida numa rede social? Não faça isso. Não faça isso. Não exponha a sua vida para todo mundo. Por quê? Porque o falar demais, o ser tagarela, pode nos causar grandes problemas. Esse vício, segundo ele, tem 6 espécies diferentes. Palavra tola, palavra vã, mentirosa, ociosa, dolosa, maldita, impudiça e escusatória. Né? Então, no meio do falar demais, nós podemos falar uma palavra tola, nós podemos falar uma palavra vã, uma palavra mentirosa, né? E tantas outras realidades que nós podemos então nos enroscar. Uma palavra maldita, quanto uma palavra maldita ela causa problema, meus irmãos. Então, São Bernardo está dizendo, a primeira talha é a talha do silêncio. E como nós precisamos, no dia de hoje, de silêncio. Não tem nada para falar? Não jogue conversa fora. É bom conversar? É bom conversar, mas cuidado com as palavras. É isso que ele está dizendo aqui. Porque no meio da tagarelice pode sair todo esse tipo de palavra aqui, né? Ociosa, dolosa, maldita, impossível, escusatória, né? Isso aqui é problema. A segunda talha, a da salmodia, se faz uma dupla confissão onde o pecador fica compungido de suas culpas e dá louvores a Deus pelos juízos da sua justiça. Então, nessa talha, cada um de nós confessa realmente e é purificado do espírito imundo de blasfêmia. Então, quando nós estamos salmodiando, nós estamos reconhecendo a nossa pequenez e nós estamos glorificando aquele que é. Isso aqui é espetacular, irmãos. Tá? Então nós precisamos voltar ao quê? Ao louvor. Então a talha da salmodia, ela nos convida também a vivermos nesse louvor, do reconhecimento da nossa pequenez, diante da majestade de Deus e engrandecendo a Deus que nos faz sempre justiça. Terceira talha, a talha das vigílias. A elas sempre deve acompanhar a instância das orações. E é por isso que também lemos no Evangelho que o Senhor passou toda a noite em oração, exortando seus discípulos, segundo a oração e a vigília, uma só coisa, dizendo, vigiai e orais, para que não entreis em tentação. Então, a terceira talha da vigília, né, ela nos convida ao recolhimento e a oração. O recolhimento e a oração. Meus irmãos, quanta riqueza São Bernardo de Claraval está trazendo para nós. Ele começa falando de silêncio, depois ele começa falando da salmodia, do louvor, agora ele está falando da vigília, e que é acompanhada de oração, de recolhimento,
né? A quarta talha é o jejum, e São Bernardo vai dizer: quem duvida também que ele nos purifica. Certamente a verdadeira é aquela sentença: os contrários são curados pelos contrários. Portanto, se pecamos pela gula, que nos resta senão que sejamos reparados pela abstinência e pelo jejum. Ele traz aqui aquilo que Santo Inácio de Loyola diz, né? Que nós precisamos curar os vícios com as virtudes opostas. Então, oposto à gula é o quê? É o jejum. E claro, São João da Cruz depois vai tratar disso num plano espiritual muito mais elevado ainda, né? Que não fala só simplesmente do comer, mas ele trata isso de uma maneira rica demais, que vale a pena a gente conhecer. Então a quarta talha, a talha do jejum. Vamos lembrar que Jesus disse que certas espécies de demônio só são libertos, expulsos pelo jejum e pela oração. Ora, se na talha anterior, que são a das vigílias, nós trabalhamos a questão do jejum, a questão da oração, agora com o jejum nós estamos completando aquilo que Jesus nos ensina no Evangelho: jejum e oração para poder nos ficar liberto de toda a fortificação do mal. A quinta talha é a quarta talha do jejum, e a quinta talha é o trabalho manual. Ora, ninguém aqui duvida de que o trabalho, usado nas devidas proporções, ele também é santificador. Jesus teve uma profissão, foi carpinteiro como seu pai, aprendeu o ofício e certamente ajudava José na carpintaria de Nazaré, e o trabalho para cada um de nós ele é santificador. Meus irmãos, quantas pessoas estão vivendo uma vida ociosa porque não trabalham? Grande parte da juventude se perde porque não trabalham, porque estão querendo, ganhar a vida de uma maneira fácil demais. Não existe facilidade aí nessa área. Nós precisamos lutar para sustentar a nossa casa com trabalho, suor do nosso trabalho. Isso é querido por Deus. Isso é querido por Deus. Então, a quinta talha, a talha dos trabalhos manuais. E a última talha, a pureza da carne. Nesta se opera a purificação daquela quíntupla sedução do corpo. E nessa talha, nessa última talha, que é a pureza da carne, São Bernardo vai falar que nós somos purificados, das 5 seduções do corpo, que é os sentidos. Ele vai dizer a visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato. Então, São Bernardo vai dizer que quando nós purificamos a nossa carne, na talha da purificação da carne, estamos, na realidade, purificando e mortificando o quê? Os nossos sentidos. Porque é bem verdade, meus irmãos, que muitos pecados, grande parte dos pecados na nossa vida, ele nos vem através dos sentidos. A audição, a visão, aquilo que a gente vê. Quantas pessoas hoje se perdem na pornografia pelaquilo que vê? Davi pecou por quê? Porque ele viu Betsabé tomando banho lá no seu palácio, ele avistou ela. E ele falou: eu quero. A visão, a audição, aquilo que a gente ouve, o paladar, o olfato, o tato, o tocar, o sentir, o apalpar. É por aí, Então, quando a gente está com os nossos sentidos, os 5 sentidos mortificados, purificados, então aí nós estamos preparados. Quanta riqueza São Bernardo de Claraval traz para cada um de nós hoje, nesse texto do Evangelho de São João às bodas de Caná. Estavam ali 6 talhas, e as 6 talhas, cada uma dessas talhas, São Bernardo hoje veio nos ensinando a enchermos essas talhas e a deixar que o Senhor as encha com um vinho novo. Coloque aí um vinho novo para que a gente possa então ver o milagre acontecer. Meus irmãos, hoje no dia de Nossa Senhora Aparecida, quero pedir a intercessão da Virgem Maria para cada um de nós e que ela possa apressar na nossa vida o milagre que tanto nós precisamos hoje. Mas saiba
Esse milagre, ele precisa de uma contribuição nossa. O milagre lá aconteceu porque os serventes encheram as talhas e levaram até o mestre-sala e distribuíram, né? E a água se tornou vinho. Então isso significa dizer, depois de tudo isso que nós falamos, que nós precisamos colocar, né, essas 6 talhas que São Bernardo fala, né, em ação para que a gente possa ver o nosso milagre acontecer na nossa vida. E salve Maria Imaculada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós.